Então, dando sequência ao estudo do espaço geográfico urbano, na semana passada, paramos nos conceitos importantes aí relacionados ao processo de urbanização, relacionado ao espaço geográfico urbano, e hoje a gente dá sequência aí aos conteúdos relacionados a este fenômeno da urbanização. Então, o primeiro ponto a ser discutido para nós no dia de hoje tem a ver com o comércio, a indústria, migração e urbanização. Então, esse assunto está aí no nosso material didático a partir da página 9. Então, quando a gente pensa dentro das cidades, dentro do espaço urbano, e a gente faz associação com comércio, com indústria, com esse processo aí de migração, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que as atividades que estão relacionadas ao comércio e à indústria, elas acabam prevalecendo nas principais cidades mundiais. Então, essas atividades, elas respondem pela maioria dos trabalhadores. Então, a maior parte das pessoas que estão empregadas dentro do espaço urbano, elas estão atuando no comércio e na indústria. Lembrando que o comércio, ele faz parte lá do setor terciário. Então, se a gente for lembrar dos setores da economia que nós já estudamos, a gente viu que o comércio, junto com a prestação de serviços, é o setor terciário, e nós temos também as atividades da indústria, que envolvem o setor secundário. Então, esses dois setores da economia são os que mais empregam aí as pessoas dentro das cidades, dentro do espaço urbanizado. Só que se a gente for pensar num contexto atual, o que está acontecendo? O mercado ele tem exigido cada vez mais capacitação para que os trabalhadores eles possam atuar aí no comércio eletrônico, no e-commerce. Ainda mais se a gente for analisar a realidade atual que envolve a questão do coronavírus, a gente sabe que as atividades do comércio eletrônico elas têm crescido e crescido aí de forma bastante considerável. Boa parte das cidades brasileiras tem apresentado aí as atividades comerciais que empregam boa parte das pessoas fechadas. Então isso tem gerado aí, por exemplo, o aumento do desemprego. Isso tem forçado boa parte dessas pessoas a se adaptarem de alguma maneira para tentar uma recolocação no mercado. Então, se de repente eu sou lá vendedor de uma loja qualquer e essa loja, em função da questão da pandemia, ela tem lá as portas fechadas, a empresa acaba demitindo aí funcionários e entre esses funcionários demitidos, o meu nome aparece ali na lista. Nesse caso, eu sou obrigado a me adaptar de alguma forma para tentar retornar ao mercado. E aí pode ser através desse processo de qualificação, de capacitação aí de alguma maneira. Então eu posso deixar de atuar como vendedor lá no setor terciário da economia e passar a atuar, por exemplo, no ramo de logística. Então isso tem crescido bastante. Em função das vendas online estarem crescendo, existe a necessidade da questão logística para fazer entre o cliente lá no computador e clicar para comprar um produto e esse produto chegar até a casa desse consumidor, eu tenho várias etapas a serem percorridas e a questão logística é uma delas. Tenho que fazer a entrega. Então as transportadoras elas vêm ganhando espaço aí nesse cenário, né, da pandemia, exatamente porque eu tenho várias pessoas se adaptando, então esse serviço ele tem crescido. Então eu posso sair lá do vendedor da loja, fui demitido, passei a atuar no setor de logística, ou se não for este o caso, posso atuar me capacitando, por exemplo, para atuar na questão tecnológica. Então eu posso ser aquela pessoa que vai ser responsável ali por gerenciar as vendas de uma loja online. Então, esse trabalhador dentro das cidades, atuando no setor secundário ou no setor terciário, ele tem que passar por esse processo de adaptação para conseguir uma recolocação no mercado, no caso dos que foram demitidos, ou até de uma colocação inicial para quem está chegando no mercado agora. Então a gente tem que pensar aí nessas situações. Só que se a gente for imaginar um cenário aí lá no passado, era bem diferente da realidade que nós temos hoje em dia. Então se a gente for imaginar,
esse crescimento maior aí da população vivendo nos espaços urbanos, vivendo na cidade, isso vai se dar com uma frequência maior logo depois lá do período da Revolução Industrial. Então as cidades elas vão de alguma maneira mudar o seu perfil, porque à medida que as atividades industriais elas vão surgindo, isso obriga que parte da população que antes trabalhava lá no setor primário, trabalhava nas atividades relacionadas à agricultura e à pecuária, essa população, parte dela acabe migrando para as cidades exatamente para essas atividades industriais. Lembrando que lá no campo eu tenho um processo de mecanização. Então, as máquinas elas têm substituído trabalhadores. Então, tenho trabalhadores perdendo o emprego no campo. Então, eles vão buscar recolocação aonde? Exatamente nas cidades. E aí, com o crescimento das atividades industriais, eles encontram espaço para isso aí nas cidades. Então, começam a surgir diversas vilas, inclusive vilas operárias, então locais ali próprios para abrigar esses trabalhadores que estão chegando de outras cidades ou mesmo do campo. Então, isso começa a se desenvolver com o andamento do processo da Revolução Industrial. Porém, a maior parte das cidades, elas não estavam adaptadas inicialmente para receber um contingente significativo de pessoas. Então, a concentração de pessoas resultou em uma série de problemas esses como questão da subhabitação, ou seja, as pessoas deixam a cidade onde moravam ou deixam um espaço rural, deixam um campo, chegam à cidade sem ter um local para viver ainda. Então, elas vão em busca de uma colocação, às vezes, no mercado de trabalho, e depois elas vão encontrar aí um local para conseguir morar. E nesse cenário, surgem as subhabitações, são moradias muito precárias em que boa parte das pessoas não tem acesso a serviços essenciais, serviços como o saneamento básico, uma rede de esgoto adequada para o local onde essas pessoas vivem. Então, isso é comum de ocorrer quando ocorreu essa migração de pessoas do campo para a cidade. E esses problemas, em alguma medida, eles foram superados, se eu imaginar, países aí do mundo desenvolvido. Se eu observar a realidade do mundo periférico, dos países subdesenvolvidos, esses problemas relacionados à subhabitação, falta de saneamento básico, falta de infraestrutura, eles estão presentes até hoje no nosso dia a dia. Então, eles começam a aparecer na Revolução Industrial, mas eles não são superados, digamos assim, nos países periféricos, nos países subdesenvolvidos. Se eu penso no Brasil, ou, para ficar ainda mais fácil o nosso entendimento, se eu imagino Belo Horizonte e pego as regiões mais distantes do centro, ou pego municípios aqui da região metropolitana, eu consigo observar aí esse problema da subhabitação, a falta de saneamento básico, alguns locais em que eu tenho ainda a presença do esgoto a céu aberto, problemas de infraestrutura, não tenho acesso a serviços de comunicação como internet, TV por assinatura, entre outros. Aí, a própria questão da telefonia, mesmo que seja telefonia celular, ela ainda é precária. Então, o sinal das torres telefônicas aí, eles são muito ruins. Então, essas dificuldades, elas ocorrem nas cidades aqui próximo da região metropolitana. Então, se a gente for imaginar países em situações pior que a do Brasil, esses problemas eles são ainda mais escancarados, são ainda mais visíveis aí. Porém, é importante que a gente destaque também que algumas cidades elas acabaram se beneficiando desse processo de industrialização, dessa chegada das pessoas das cidades. Claro que no primeiro momento eu não estou preparado para isso, mas as cidades elas vão se desenvolvendo gradativamente para conseguir se adaptar a essa população que vem chegando aí em busca de colocação no setor industrial. Claro que esse cenário em que a industrialização contribui para o desenvolvimento das cidades ou das localidades aí, isso é quase que exclusivo do mundo desenvolvido. Então a imagem que nós temos presente aqui no nosso slide está mostrando para a gente a cidade de Paris, onde ocorreu ali um planejamento urbano. Então a cidade ela se adaptou, ela foi se desenvolvendo à medida que as pessoas iam chegando,
a cidade conseguia se adaptar para receber essas pessoas. Isso no mundo desenvolvido. A gente acabou de citar no slide anterior. Se eu chego em países periféricos, países do mundo subdesenvolvido, essa realidade ela é completamente diferente aí. Então, é importante que a gente tenha essas ideias em mente. O segundo tópico aqui do slide, com a industrialização crescente e com o campo sendo cada vez mais mecanizado, teve origem um êxodo rural. Então, esse êxodo rural foi suportado melhor pelos países do mundo desenvolvido e acabou gerando esses problemas estruturais no mundo periférico, no mundo subdesenvolvido. Então, as cidades cresceram e a urbanização foi a consequência desse processo aí, desse processo de industrialização. Ele teve como consequência o aumento populacional que acabou sendo aí excessivo em alguns locais. Então, se eu tenho aqui no slide a cidade de Paris, que ocorreu um planejamento urbano adequado, em contrapartida, na imagem de baixo, eu tenho aqui a cidade de Mumbai, na Índia. Aqui ocorreu foi um processo de favelização, ou seja, a cidade ela não conseguiu se adaptar, não conseguiu produzir ali um planejamento urbano para receber o contingente populacional que chegou do campo em busca aí de oportunidades de trabalho na indústria. Então, sempre ter em mente essas situações aí. Então, a situação que envolve o mundo desenvolvido, ela é uma. Se eu pego essa realidade pensando no mundo periférico, no mundo subdesenvolvido, eu tenho uma alteração aí nesse cenário. Então, esses locais, esses países pobres, digamos assim, não conseguiram se adaptar ou se desenvolver para, pelo menos, minimizar esses problemas estruturais aí de subhabitação, de falta de saneamento básico, de ausência de infraestrutura. Então, isso não ocorreu em boa parte dos países pobres aí do mundo. Chego num outro assunto interessante se discutir, que é a macrocefalia urbana. Quando eu penso na ideia do macro dá ideia para a gente de grande. Aí, micro dá ideia de pequeno e o macro dá ideia de grande. Então, o nosso título aqui, macrocefalia urbana, então alguma coisa de grandes proporções que tem a ver com as cidades. Porque provavelmente é disso que vai tratar esse assunto. Quem teve aí essa linha de pensamento pensou corretamente. Então, a macrocefalia urbana, ela é o fenômeno de concentração populacional em uma única cidade ou grupo muito pequeno de cidades. Então, de alguma maneira, esse assunto da macrocefalia, ele dialoga com o que a gente vinha discutindo nos slides anteriores. Então, esse fenômeno da macrocefalia, ele é mais comum de ocorrer exatamente nos países periféricos, nos países subdesenvolvidos, que são países que passaram pelo seu processo industrial de forma mais tardia que o mundo desenvolvido e esses países não estavam preparados para receber o contingente populacional que vinha do campo, então gerou todos aqueles problemas que a gente acabou de citar, de saneamento básico, falta de infraestrutura, subhabitação, entre outros. Porém, as maiores cidades dentro desses países periféricos, elas acabaram se destacando. Então, normalmente, esses serviços mais essenciais, essa presença da infraestrutura, ela vai aparecer com muito mais frequência nas grandes cidades dos países. Então, é normal que essas cidades comecem a atrair um número maior de pessoas. Então, aqui no nosso slide, foi colocado a situação da Argentina e do Uruguai como sendo países em que eu tenho ali algumas cidades que apresentam exatamente esse fenômeno da macrocefalia. Se eu imaginar a situação da Argentina, coloquei aqui no slide, 30% da população da Argentina vive na cidade de Buenos Aires. Então, isso é um contingente populacional muito grande. Então, se a população está concentrada em Buenos Aires, as demais cidades argentinas ficam aí carentes de infraestrutura. Então, fica muito caro levar essa infraestrutura para cidades em que eu tenho um contingente populacional pequeno. Então, seria muito caro levar esses serviços, por exemplo, de internet, de TV por assinatura, para essas áreas em que a população é menor.
Então isso concentra-se, em grande parte, dentro da cidade mais importante, que tem o maior contingente populacional. No caso da Argentina, Buenos Aires. Se a gente fizer um exercício rápido aqui e tentar lembrar nomes de cidades argentinas, com exceção, claro, de Buenos Aires, a gente vai lembrar de algumas, mas não são tantas assim. Então, fazendo um exercício rápido aqui, além de Buenos Aires, eu consigo lembrar de Mendonça, Bariloche, muito conhecida em função do turismo, Rosário, La Plata, Santa Fé. Então, a gente consegue lembrar de algumas cidades argentinas, mas, se eu pesquisar a população dessas cidades, a gente vai ver que são populações muito menores do que a população que vive em Buenos Aires, que é a cidade que tem ali 30% de toda a população da Argentina. Se eu pego a situação do Uruguai, isso fica ainda mais escancarado, digamos assim, porque no Uruguai eu tenho 40% de toda a população do país vivendo em uma única cidade, que é Montevidéu. Então, Montevidéu é a cidade uruguaia que eu tenho ali a maior parte da população. Logo, os serviços relacionados à questão de infraestrutura, o saneamento básico, ele estará todo concentrado em Montevidéu. As cidades que vão se distanciando de Montevidéu, elas vão apresentando esses problemas estruturais. Se a gente conseguiu aqui no exercício rápido citar algumas cidades argentinas, com exceção de Buenos Aires, esse mesmo exercício para lembrar cidades uruguaias, com exceção de Montevidéu, fica ainda mais complicado. Então, pensando cidades uruguaias aqui, talvez pode surgir aí Ponta del Este como uma dessas cidades, porque é uma cidade bastante conhecida aí pelos brasileiros, tem um potencial turístico também importante. Mas, tirando Ponta del Este, pensando aqui, dificilmente surgem outras cidades uruguaias na cabeça. Na minha mente agora, aparece, por exemplo, Rivera, uma cidade uruguaia, Colônia de Sacramento, tenho aqui também a cidade de Atlântida. Então, surgem algumas, mas são cidades muito menos conhecidas do que Montevidéu. Se você encontrar, de repente, a pessoa fala, eu passei férias no Uruguai. De cara, você vai pensar, estava em Montevidéu. Dificilmente você vai surgir na sua mente uma cidade diferente aí de Montevidéu. Então, é isso que eu tenho que ter em mente quando aparecer para a gente esse assunto da macrocefalia urbana. É o fenômeno de concentração populacional em uma única cidade, ou no máximo um grupinho pequeno ali de 2, 3 cidades dentro de um único país. Então a população concentra-se toda ali e as cidades vizinhas acabam ficando esvaziadas e carentes de infraestrutura. Então lembrar desses aspectos quando aparecer para a gente questões relacionadas à macrocefalia urbana. Chego em outro assunto interessante, que é a desmetropolização rumo às cidades de menor porte. O que é isso? Quando eu penso nesse assunto, de cara posso imaginar o seguinte, tem a ver com a questão das cidades consideradas pequenas e médias que começam a apresentar um crescimento. Então, se a gente for imaginar aqui, coloquei aqui que trata-se do crescimento das cidades pequenas e médias acima das cidades grandes. Se eu acabei de falar do fenômeno da macrocefalia, em que a população se concentrou toda ou boa parte dessa população em uma ou duas cidades de um país, quando eu penso na desmetropolização, seria um processo inverso da macrocefalia. Então a população agora vai estar fugindo dessas grandes cidades, fugindo desses centros urbanos e buscando cidades menores. Posso encontrar os problemas de falta de infraestrutura? É provável que eu encontre em alguma medida, porém essas cidades elas vêm apresentando ali um crescimento em função da busca de parte da população de melhor qualidade de vida, de encontrar locais em que eu tenha lá um ar menos poluído, que eu não tenha tantos problemas relacionados à questão do trânsito que a gente vê diariamente em cidades como Belo Horizonte. Então isso tem feito com que muitas pessoas decidam por migrar para cidades aí consideradas pequenas ou cidades médias. Aí aqui eu tenho vários fatores que explicam esse fenômeno, que foi acelerado pela facilidade de comunicação do mundo globalizado. Então, se a gente for fazer aqui, imaginar um pouco essas cidades menores,
hoje elas começam a ter serviços que antes elas não tinham no passado. Quando ocorre a questão da macrocefalia, as cidades próximas ali da cidade que concentra boa parte da população, ela está carente de infraestrutura. Agora, se a minha população ela começa a se distribuir melhor dentro do país, essa infraestrutura ela acaba também sendo mais bem distribuída. Então essas cidades médias, essas cidades pequenas, passam a ter acessos aí, a serviços de internet de alta velocidade, presença de shoppings, por exemplo, quando eu penso na questão do comércio. Então isso começa a atrair pessoas aí para essas cidades pequenas, para essas cidades médias. Então eu coloquei aqui que com a desmetropolização, com as pessoas deixando as grandes metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, tem lá um fluxo populacional reduzido. Então a população dessas cidades começa a diminuir. Consequentemente, a população que está migrando para cidades médias, para cidades pequenas, leva junto com ela surgimento de empregos. Começam a surgir serviços, comércio, indústrias nessas cidades menores. Eu tenho aqui, então, uma imagem mostrando aqui a questão das vagas de emprego formais criadas no ano de 2013. Tudo bem que o gráfico não é tão atual, porém, se a gente for imaginar um cenário pós-2013, esse cenário provavelmente ele acabou até evoluindo no sentido de criar mais vagas para a população do interior. Então, no ano de 2013, eu já tinha 465.542 vagas criadas no interior. Em contrapartida, nas regiões metropolitanas, nos centros urbanos das metrópoles, foram criadas 331.229 vagas aí, ou postos de trabalho. Ou seja, à medida que a população começa a migrar para cidades pequenas e para cidades médias, as atividades relacionadas a comércio e indústria também migram para essas cidades e aí passa a ser gerado empregos, postos de trabalho também nessas localidades. O próximo slide, ele mostra para mim aqui alguns fatores, algumas razões que têm contribuído para esse avanço do processo de desmetropolização. Então, a saturação das grandes cidades talvez seja aí o principal fator que motiva as pessoas a deixarem as grandes cidades. Então, citei problemas relacionados à poluição, problemas relacionados ao trânsito, a poluição sonora em si, faz com que essas pessoas acabem migrando. É a saturação das grandes cidades. Oferta de incentivos fiscais para as empresas. Então, normalmente, prefeituras das cidades aí do interior, elas acabam oferecendo vantagens para que as empresas acabem montando ali filiais ou sedes nessas cidades. Então, tem a oferta de incentivos fiscais para as empresas. Eu deixo de cobrar impostos ou cobro impostos reduzidos. Em algumas situações, as prefeituras doam um terreno para que essas empresas se estabeleçam ali no meu município, e aí eu gero emprego, gero renda na minha cidade. Então tem ocorrido essa oferta de incentivo, então isso motiva as empresas também a migrarem para cidades médias, para cidades de menor porte. Garantia de integração aos mercados globais. Então hoje, o fato da minha empresa estar situada ou ter uma filial, uma sede, e em uma cidade menor, isso não me exclui da competição no mercado globalizado. Eu tenho acesso aos serviços de comunicação que me mantém integrado o tempo inteiro. Então, eu não perco clientes pelo fato da sede da minha empresa não estar localizada na capital de um determinado estado. Posso montar a minha filial numa cidade menor e vou manter a mesma clientela, de repente até ampliar aí o meu número de clientes. Atração exercida por centros formadores de mão de obra qualificada. Então eu tenho hoje cidades médias, cidades pequenas, que têm desenvolvido aí, têm se tornado centros formadores de mão de obra qualificada. Então, interior de Minas Gerais, eu tenho cidades aqui que acabam gerando uma mão de obra que atende essas indústrias, essas empresas que estão chegando. Minas Gerais é um dos estados, é o estado que possui o maior número de universidades federais. Então, as universidades formam essa mão de obra que vai ingressar posteriormente aí no mercado de trabalho, escolas técnicas também, que auxiliam na formação da mão de obra, que vai atender essas empresas que estão chegando nas cidades médias, nas cidades pequenas aí. E, por fim,
a busca por melhor qualidade de vida e produção. Então, vive-se melhor nas cidades do interior em comparação com os grandes centros urbanos aí. Então, tem uma qualidade de vida melhor nessas situações. Então, esses seriam os fatores principais que motivam ou favorecem este processo de desmetropolização. As pessoas deixando os grandes centros e indo em direção a cidades médias, a cidades pequenas. Chego aí aos exercícios. Então, na primeira questão, fala o seguinte para a gente. Considerada como um problema social de elevada grandeza, a macrocefalia urbana vem sendo combatida pela grande maioria dos urbanistas e geógrafos urbanos. Dentre as consequências desse problema, podemos destacar: letra A. Então, quero encontrar aqui nas alternativas uma que me dá uma consequência aí desse processo da macrocefalia urbana. Então, a macrocefalia, ela gera a falta de serviços públicos para as áreas centrais? Pelo contrário, esses serviços públicos, eles estarão exatamente nas áreas centrais, porque é ali que se concentra a maior parte da população. Então, é o oposto do que a letra A fala para a gente. Não posso marcar a letra A. A letra B fala da diminuição abrupta do preço do solo. Mais uma vez, é o oposto disso. Se eu tenho um número significativo de pessoas vivendo em uma única cidade, a tendência é que o preço do solo, o preço da propriedade, das casas, dos apartamentos ali, dentro dessa cidade, fique cada vez maior. Porque eu tenho muitas pessoas chegando na cidade e a oferta, por exemplo, de imóveis, de terrenos, ela vai só diminuindo. Então, a questão da lei da oferta e procura, isso faz com que o preço do solo, então, ele vai se tornar maior dentro das cidades em que eu tenha este fenômeno da macrocefalia urbana. A letra C, a formação de cortiços e a ocorrência de favelizações. Então, a letra C ela já é interessante, ela já é uma consequência do fenômeno da macrocefalia, que as pessoas chegam à cidade, a gente acabou de falar que o preço das propriedades ele tende a aumentar em função do número de pessoas procurando ali um local para poder comprar um terreno, uma casa, um apartamento. Então, o preço ele acaba subindo. Boa parte dessas pessoas que não têm recursos suficientes para adquirir essa propriedade vai morar ali em cortiços e vai gerar o processo de favelização. Então, moradias precárias, as subhabitações. Então, a letra C, sim, apresenta para a gente uma consequência da macrocefalia urbana. Então, por desencargo de consciência, vamos dar uma olhadinha na letra D e na letra E também. O menor acúmulo de impostos territoriais por parte do governo. Claro que não, é o oposto disso também. Se eu tenho número grande de pessoas vivendo na cidade, é um número maior de pessoas pagando ali o IPTU, por exemplo, que é o Imposto Territorial Urbano. Então, vai aumentar a arrecadação por parte do governo e não diminuir. Então, não é o menor acúmulo, e sim o maior acúmulo de impostos por parte do governo. E na letra E, o aumento de vagas ociosas no mercado de trabalho. Pelo contrário, muitas pessoas morando ali na cidade, então as vagas de emprego elas vão ficar cada vez mais concorridas. Então, a busca por um posto de trabalho ele vai ficar bastante concorrido e não vai ocorrer esse processo de vagas ociosas. Então, questão número 1, marcamos a letra C de casa. Questão 2, ônibus lotado, povo apertado, será que na vida tudo é passageiro? Um calor danado, povo sem dinheiro, tenho lá minhas dúvidas se Deus é brasileiro. Então, essa é uma letra de uma música, o cantor ali é o Renan Ribeiro, e a pergunta para a gente. A letra dessa canção expressa uma das problemáticas do processo de urbanização que foi influenciada por vários fatores, entre os quais se pode destacar. Então aqui está mostrando uma realidade aí das grandes cidades brasileiras, e aí eu quero saber o que eu posso destacar aqui dentro dessa letra. A letra A fala que o crescimento vertical das cidades de médio porte. Seria essa a opção que eu posso colocar? Crescimento vertical? Então tem a construção de prédios, por exemplo, nas cidades de médio porte. De alguma maneira ele pode contribuir
para essa situação, mas a gente vai encontrar uma alternativa mais interessante do que a letra A para a gente assinalar nessa questão. A letra B fala que a atração que a conurbação das cidades exerce sobre a população. Será que existe isso? Nós falamos na aula passada da conurbação, que é o crescimento horizontal das cidades. As cidades elas vão crescer e se encontrar fisicamente umas com as outras. Esse fenômeno, ele tem esse poder de atrair pessoas exatamente para esses locais? Acredito que não. A letra C, a maior concentração da população em áreas de povoamento recente. Se o povoamento é recente, eu vou ter problemas, como citado na letra da música, ônibus lotado, povo apertado, calor danado, povo sem dinheiro. Vai ser uma realidade se eu imaginar aqui uma área de povoamento recente? Não, não vai ser uma realidade, pelo menos não em grande parte. A letra D, o êxodo rural e o crescimento das atividades secundárias e terciárias. A letra D ela já é interessante porque o êxodo rural é a migração da população do campo em direção às cidades. Quando essa população chega à cidade, ela vai em busca de postos de trabalho no setor secundário, que é a indústria, e no setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços. Então, no começo da nossa aula, nós falamos sobre essa situação, que o setor secundário e terciário, indústria e comércio, são os que mais empregam aí dentro das cidades. E a letra E, a entrada do capitalismo no campo, que fez crescer o mercado de trabalho na agricultura. O oposto. Então, a entrada do capitalismo no campo, com a chegada da mecanização, não faz crescer o mercado de trabalho na agricultura. Pelo contrário, ele acaba sendo reduzido porque as máquinas agora ocupam um espaço de boa parte dos trabalhadores. Então, na questão número 2, ficamos com a letra D como sendo a nossa opção correta. Com isso, chegamos aí ao fim da nossa apresentação de slides.